Este é um vídeo sobre o problema mais famoso na teoria dos jogos. Problemas assim surgem em todos os lugares, desde nações em conflito até colegas de quarto lavando louça. Até jogos foram baseados neste conceito. Descobrir a melhor estratégia pode significar a diferença entre vida e morte, guerra e paz, prosperidade e a destruição do planeta. E na mecânica deste jogo podemos encontrar a própria fonte de um dos fenômenos mais inesperados da natureza. No dia 3 de setembro de 1949, um avião americano de monitoramento do clima coletou amostras de ar sobre o Japão. Nessas amostras, eles encontraram vestígios de material radioativo. A Marinha rapidamente coletou e testou amostras de água da chuva de seus navios e bases em todo o mundo. Eles também detectaram pequenas quantidades de cério-141 e ítrio-91. Mas esses isótopos têm meias-vidas de 1 ou 2 meses, então eles devem ter sido produzidos recentemente. E o único lugar de onde eles poderiam ter vindo era uma explosão nuclear. Mas os Estados Unidos não realizaram nenhum teste naquele ano. Então, a única conclusão possível era que a União Soviética havia descoberto como fazer uma bomba nuclear. Essa era a notícia que os americanos temiam. Sua supremacia militar, obtida pelo Projeto Manhattan, desaparecia rapidamente. Isso torna o problema da Europa Ocidental e dos Estados Unidos muito mais sério do que era antes, e talvez aumente a iminência de guerra. Alguns pensaram que o melhor seria lançar um ataque nuclear não provocado contra os soviéticos enquanto ainda estavam à frente. Nas palavras do secretário da Marinha Matthews, tornar-se agressores pela paz. John von Neumann, fundador da teoria dos jogos, disse: "Se você diz, por que não bombardeá-los amanhã, eu digo, por que não hoje? Se você diz às 5 horas, eu digo, por que não a 1 hora?" Algo precisava ser feito sobre as armas nucleares, e rápido. Mas o quê? Em 1950, a Research and Development Corporation, um think tank dos Estados Unidos, estudava essa questão. Como parte da pesquisa, eles utilizaram a teoria dos jogos. No mesmo ano, 2 matemáticos da Research and Development inventaram um novo jogo que, sem que eles soubessem na época, se assemelhava muito ao conflito Estados Unidos-Soviético. Esse jogo é conhecido como o Dilema do Prisioneiro. Então vamos jogar um jogo. Um banqueiro com um baú cheio de moedas de ouro convida você e outro jogador para jogar um contra o outro. Cada um tem 2 escolhas. Você pode cooperar ou pode trair. Se ambos cooperarem, cada um ganha 3 moedas. Se um de vocês cooperar, mas o outro trair, então aquele que traiu ganha 5 moedas e o outro não ganha nada. E se ambos traírem, então cada um ganha 1 moeda. O objetivo do jogo é simples: conseguir o máximo de moedas que puder. Então, o que você faria? Se o seu oponente cooperar, você também pode cooperar e ganhar 3 moedas. Ou você poderia desertar e ganhar 5 moedas em vez disso. Então você se dá melhor desertando. Mas e se o seu oponente desertar em vez disso? Bem, você poderia cooperar e não ganhar nenhuma moeda. Ou poderia desertar e pelo menos ganhar 1 moeda. Então, não importa o que o seu oponente faça, a sua melhor opção é sempre desertar. Se o seu oponente for racional, ele chegará à mesma conclusão e também desertará. Como resultado, quando ambos agem racionalmente, vocês acabam na situação subótima de receber 1 moeda cada um, quando poderiam ter recebido 3. No caso dos Estados Unidos e da União Soviética, isso os levou a desenvolverem enormes arsenais nucleares com dezenas de milhares de armas, mais que suficiente para se destruírem múltiplas vezes. Como ambos os países possuíam armas nucleares, nenhum poderia usá-las. E ambos os países gastaram cerca de 10 trilhões de dólares no desenvolvimento dessas armas. Ambos estariam melhor se tivessem cooperado e concordado em não desenvolver mais essa tecnologia, mas, como ambos agiram em seu próprio interesse, acabaram em uma situação em que todos saíram pior. O Dilema do Prisioneiro é um dos jogos mais célebres da teoria dos jogos. Milhares e milhares de artigos foram publicados sobre versões deste jogo. Em parte, isso é porque ele aparece em todos os lugares.
Impalas que habitam florestas e savanas africanas são suscetíveis a carrapatos, o que pode causar doenças infecciosas, paralisia e até a morte. Portanto, é crucial para as impalas removerem os carrapatos através da higiene pessoal. Mas elas não alcançam todos os pontos de seus corpos, precisando de outra impala para ajudar na higiene. Agora, cuidar de alguém tem um custo. Custa saliva, eletrólitos, tempo e atenção, todos os recursos vitais sob o quente sol africano, onde um predador pode atacar a qualquer momento. Então, para o outro impala, seria melhor não pagar esse custo. Por outro lado, ele também precisará de ajuda para se higienizar. Então, todos os impalas enfrentam uma escolha. Eles deveriam se limpar uns aos outros ou não? Em suma, eles deveriam colaborar ou trair? Se eles interagirem apenas uma vez, então a solução racional é sempre desertar. Aquele outro impala nunca vai te ajudar, então por que se preocupar? Porém, muitos problemas não se resumem a um único dilema do prisioneiro. Os impalas se veem dia após dia, e a mesma situação continua acontecendo repetidamente. Então isso muda o problema. Porque agora você está jogando o dilema do prisioneiro muitas vezes em vez de apenas uma vez. E se eu trair agora, então meu oponente saberá que eu traí e eles podem usar isso contra mim no futuro. Então, qual é a melhor estratégia neste jogo repetido? Robert Axelrod, cientista político, queria descobrir isso. Em 1980, ele decidiu realizar um torneio de computador. Ele convidou alguns dos principais teóricos de jogos do mundo de diferentes áreas para enviar programas de computador que competiriam entre si. Axelrod chamou esses programas de estratégias. Cada estratégia enfrentaria todas as outras estratégias e uma cópia de si mesma. E cada confronto duraria 200 rodadas. Isso é importante e voltaremos a isso. Axelrod usou pontos no lugar de moedas, mas as recompensas eram iguais. O objetivo do torneio era ganhar o máximo de pontos possível. E no final, todo o torneio foi repetido 5 vezes para garantir que o sucesso fosse robusto e não apenas um acaso. Axelrod exemplificou uma estratégia simples. Ele começaria cada jogo cooperando e só trairia depois que seu oponente tivesse traído 2 vezes seguidas. Axelrod recebeu 14 estratégias no total e adicionou uma 15ª, chamada aleatória, que coopera ou trai aleatoriamente 50% do tempo. Todas as estratégias foram carregadas em um único computador onde elas se enfrentaram. Uma das estratégias foi chamada de Friedman. Ela começa cooperando, mas se o seu oponente trair apenas uma vez, ela continuará traindo pelo resto do jogo. Outra estratégia foi chamada de Joss. Ela também começa cooperando, mas depois apenas copia a última jogada do outro jogador. Então, cerca de 10% do tempo, Joss fica astuto e trai. Existia também uma estratégia elaborada denominada acampamento de grama. Essa estratégia funciona como a de Joss, mas em vez de trair probabilisticamente, o acampamento de grama trai na 50ª rodada para sondar a estratégia do oponente e explorar possíveis fraquezas. A estratégia mais elaborada foi nome retido, com 77 linhas de código. Após todos os jogos, os resultados foram contabilizados e a classificação definida. A coisa louca foi que o programa mais simples acabou vencendo, um programa que passou a ser chamado de olho por olho. Olho por olho começa cooperando, e então copia exatamente o que seu oponente fez na última jogada. Então ele seguiria a cooperação com cooperação e a traição com traição. Mas apenas uma vez, se o oponente voltar a cooperar, o olho por olho também volta. Quando o olho por olho jogou contra Friedman, ambos começaram e continuaram cooperando, terminando com pontuações perfeitas de cooperação total. Quando o olho por olho jogou contra Joss, eles também começaram cooperando, mas então na 6ª jogada Joss traiu. Isso desencadeou uma sucessão de traições recíprocas como um efeito dominó. Atualmente, algumas políticas lembram um sistema alternado, onde é necessário tomar medidas contra alguém devido a ações cometidas contra nós.
E então, quando esse programa estranho lança uma segunda traição não provocada, agora é realmente ruim porque ambos os programas vão trair um ao outro pelo resto do jogo. Isso também é o que observamos na política e nas relações internacionais atualmente. Como resultado dessas retaliações mútuas, tanto Tit for Tat quanto Jaws se saíram mal. Mas porque Tit for Tat conseguiu cooperar com estratégias suficientes, ainda ganhou o torneio. É que estamos sendo acompanhados. Ei, meu Deus, tem... Professor Axelrod. Que prazer isso é. E eu imaginei inicialmente que seria algo como xadrez de computador, onde você precisa de um programa bastante complicado para jogar um jogo sofisticado. Mas na verdade não foi isso. Foi a estratégia mais simples que se saiu melhor. Então eu analisei como isso aconteceu. Axelrod descobriu que as melhores estratégias, incluindo olho por olho, tinham 4 qualidades em comum. Primeiro, todas eram boas, o que significa que não foram as primeiras a trair. Então, olho por olho é uma estratégia boa. De bom é ruim, essa é uma estratégia que falha primeiro. Então, bom é ruim, essa é uma estratégia que falha primeiro. Jaws é desagradável. Das 15 estratégias no torneio, 8 eram boas e 7 ruins. As 8 melhores estratégias eram ótimas. Mesmo a estratégia boa de pior desempenho superou em muito a melhor estratégia desagradável. A segunda qualidade importante era ser indulgente. Uma estratégia indulgente é aquela que pode retaliar, mas não guarda rancor. Então, olho por olho é uma estratégia indulgente. Ela retalia quando seu oponente trai, mas não permite que as traições anteriores influenciem suas decisões atuais. Friedman, por outro lado, é maximamente implacável. Após a primeira traição, apenas o oponente trairia pelo resto do jogo, certo? É isso. Sem piedade. E isso pode até ser bom de fazer, mas não acaba dando certo a longo prazo. Essa conclusão de que vale a pena ser gentil e perdoar foi um choque para os especialistas. Muitos tentaram criar estratégias sutis e maldosas para vencer o oponente e obter vantagem. Mas todos falharam. Em vez disso, neste torneio, os caras legais terminaram em primeiro lugar. Olho por olho é bastante indulgente, mas é possível ser ainda mais indulgente. A estratégia de amostra de Axelrod era apenas olho por 2 olhos. Agora, isso pode parecer excessivamente generoso, mas quando Axelrod fez os cálculos, descobriu que se alguém tivesse apresentado a estratégia de amostra, teria vencido o torneio. É uma história muito inteligente e cheia de camadas. Depois que Axelrod publicou sua análise do que aconteceu, ou a circulou entre esses teóricos de jogos, ele disse: agora que todos nós sabemos o que funcionou bem, vamos tentar novamente. Então ele anunciou um segundo torneio onde tudo seria o mesmo, exceto por uma mudança, o número de rodadas por jogo. Veja, no primeiro torneio cada jogo durou exatamente 200 rodadas. E isso é importante, porque se você sabe quando é a última rodada, então não há motivo para cooperar nessa rodada, então é melhor você desertar. Sim, seu oponente deve pensar da mesma forma e também desertar na última rodada. Mas se ambos anteciparem a deserção na última rodada, então não há motivo para você cooperar na penúltima rodada, ou na rodada anterior a essa, ou antes disso, e assim por diante até a primeira rodada. E então, no torneio de Axelrod, era muito importante que os jogadores não soubessem exatamente por quanto tempo iriam jogar. Eles sabiam que em média seriam 200 rodadas, mas havia um gerador de números aleatórios que os impedia de saber com certeza. Se você não tem certeza de quando termina, então deve continuar cooperando, pois... Continue e você pode precisar deles ao seu lado. No segundo torneio, Axelrod recebeu 62 inscrições e adicionou aleatoriedade novamente. Os competidores tinham os resultados e análises do primeiro torneio, que poderiam usar a seu favor. Isso criou 2 grupos. Alguns acreditavam que gentileza e perdão eram qualidades vencedoras, então apresentaram estratégias com esses atributos. Um até apresentou olho por 2 dentes. O segundo grupo antecipou que os outros seriam gentis e extra-perdoador. Assim, eles usaram estratégias desagradáveis para se aproveitar daqueles que perdoavam demais. Uma dessas estratégias foi chamada de tester.
ela trairia na primeira jogada para testar a reação do oponente. Se ele retaliava, Tester pedia desculpas e jogava olho por olho pelo resto do jogo. Se não retaliava, Tester trairia a cada outra jogada depois disso. Porém, ser desagradável não valia a pena. E mais uma vez, olho por olho foi o mais eficaz. Estratégias gentis novamente se saíram muito melhor. No top 15, apenas um não era gentil. Da mesma forma, nos 15 últimos, apenas um não era desagradável. Depois do segundo torneio, Axelrod reconheceu as qualidades que diferenciaram as estratégias mais bem-sucedidas. O terceiro é ser retaliatório, o que significa que se o seu oponente desertar, contra-ataque imediatamente. Não seja um bobo. Fácil de ser aproveitado. Olho, por outro lado, fácil de ser aproveitado. Por outro lado, a vingança é muito difícil de ser aproveitada. A última qualidade que Axelrod identificou é ser claro. Programas que eram muito opacos, que eram muito semelhantes a um programa aleatório, você não conseguia entendê-los porque eram muito complicados. Era difícil estabelecer confiança com um programa assim, pois não se conseguia entender o que ele fazia. Não você, quero dizer, os outros programas com os quais ele estava jogando não conseguiam descobrir. Eles acabavam pensando que cada turno seria a última vez que me veriam, então poderiam muito bem se desviar. O que me surpreende nisso é que esses 4 princípios, ser gentil, perdoar, provocável e claro, são muito parecidos com a moralidade que evoluiu ao redor do mundo e que é frequentemente resumida como olho por olho. Não é cristianismo, a propósito. Não é a filosofia de virar a outra face. É uma filosofia mais antiga. O interessante é que, enquanto o Tit for Tat teria vencido o primeiro torneio, ele só ficou em 24º no segundo torneio. Isso realça um fato relevante. No dilema do prisioneiro repetido, não há uma única melhor estratégia. A estratégia que apresenta melhor desempenho sempre depende das outras estratégias com as quais está interagindo. Por exemplo, se você colocar olho por olho em um ambiente com apenas os valentões definitivos de sempre trair, então olho por olho fica em último. Eu queria ver se, por exemplo, o olho por olho se saiu bem, porque se deu bem com regras realmente estúpidas, que não se saíram bem de forma alguma, que basicamente se aproveitavam das pessoas. Ele realizou uma simulação onde estratégias bem-sucedidas em uma geração aumentariam em número, enquanto as mal-sucedidas diminuiriam. Nesta simulação, estratégias de pior desempenho rapidamente diminuem e se extinguem, enquanto as de melhor desempenho se tornam mais comuns. Harrington, a única estratégia desagradável no top 15, primeiro cresceu rapidamente. No entanto, conforme as estratégias que o sustentavam se esgotaram, os números de Harrington também despencaram. Isso mostra um benefício principal desta simulação, porque testa o quão bem uma estratégia se sai com outras estratégias bem-sucedidas. Após 1000 gerações, as proporções são principalmente estáveis e apenas estratégias amigáveis sobrevivem. Novamente, olho por olho sai por cima, representando 14,5% da população total. Agora, esse processo pode parecer semelhante à evolução, mas há uma diferença sutil, que é o fato de que neste caso não há mutações, então é realmente uma simulação ecológica. Mas e se o mundo em que você começou fosse diferente? Imagine um mundo desagradável para viver, povoado por jogadores desertores, com um pequeno grupo de jogadores olho por olho, vivendo em um núcleo. E porque eles estão geograficamente isolados, eles começarão a acumular muitos pontos. E também porque isso se traduz em descendência, eles começarão a dominar a população. Então, na verdade, Axelrod mostrou que uma pequena ilha de cooperação pode surgir e se espalhar e eventualmente dominará o mundo. O que é fantástico. Como pode surgir a cooperação em uma população de jogadores que são egoístas, que não estão tentando ser bons porque têm bom coração? Você não precisa ser altruísta, você pode estar cuidando do número 1 para si mesmo e seus próprios interesses, e ainda assim a cooperação pode surgir.
Alguns argumentam que isso explicaria como passamos de um mundo repleto de organismos egoístas, onde cada organismo só se preocupava consigo mesmo, para onde a cooperação surgiu e floresceu, de impalas se limpando até peixes limpando tubarões. Vários seres vivos enfrentam conflitos similares ao dilema do prisioneiro. Seriam melhores se cooperassem. E isso não requer confiança, ou seriam melhores se cooperassem. E isso não exige confiança ou pensamento consciente, porque a estratégia pode ser codificada no ácido desoxirribonucleico. Se uma estratégia superar as demais, ela pode dominar uma população. As percepções de Axelrod foram aplicadas em áreas como biologia evolutiva e conflitos internacionais, mas havia um aspecto que seus torneios originais não cobriam. O que acontece se houver um pequeno erro aleatório no jogo, algum ruído no sistema? Por exemplo, um jogador tenta cooperar, mas isso é visto como traição. Pequenos erros como esses são comuns no dia a dia. Como em 1983, o sistema de alerta precoce baseado em satélite soviético detectou o lançamento de um míssil balístico intercontinental dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não haviam lançado nada. O sistema soviético confundiu a luz do Sol refletida em nuvens de alta altitude com um míssil balístico. Felizmente, Stanislav Petrov, o oficial soviético de serviço, descartou o alarme. Mas este exemplo mostra os custos potenciais de um erro de sinal e a importância de estudar os efeitos do ruído nessas estratégias. O termo jogo parece que é um jogo infantil ou, sabe, talvez haja um equívoco em chamá-lo de teoria dos jogos, porque são questões de vida ou morte, obviamente. Como você mencionou, isso surgiu na Guerra Fria e poderia significar a vida ou a morte de todo o planeta. Poderíamos aniquilar a civilização humana. Portanto, esses não são jogos em nenhum sentido trivial. É apenas o termo usado por matemáticos e teóricos. Tit for Tat joga contra si mesmo em um ambiente barulhento. Ambos começam cooperando, mas se uma única cooperação é percebida como uma traição, então o outro Tit for Tat revida e desencadeia uma cadeia de retaliações alternadas. E se outra cooperação é percebida como uma traição, então o resto do jogo é constante traição mútua. Portanto, a longo prazo, ambos só conseguiriam 1/3 dos pontos que conseguiriam em um ambiente perfeito. Tit for Tat passa de um desempenho muito bom para um desempenho ruim. Então, como você resolve isso? Você precisa de uma forma confiável de evitar esses efeitos de eco. E uma maneira de fazer isso é jogando olho por olho, mas com cerca de 10% mais de perdão. Então, em vez de retaliar após cada deserção, você só retalia cerca de 9 em cada 10 vezes. Isso ajuda você a sair desses ecos, mas ainda é retaliatório o bastante para não ser explorado. E então nós também realizamos o torneio com ruído e generosidade. Isso se saiu muito bem. Meu exemplo favorito é olho por olho se sai bem, mas nunca melhor que o jogador contra quem joga. Quero dizer, pense sobre isso. Por design, tudo o que eles podem fazer é perder ou empatar. Mesmo assim, quando os resultados de todas as interações são somados, eles superam as demais estratégias. Da mesma forma, sempre trair nunca pode perder um jogo. Ele só pode empatar ou ganhar. Mas no geral, seu desempenho é péssimo. Isso destaca um equívoco comum, porque para muitas pessoas, quando pensam em vencer, elas acreditam que precisam superar a outra pessoa. Em jogos como xadrez ou pôquer, isso é verdade, já que o ganho de uma pessoa é necessariamente a perda de outra. Esses jogos são de soma zero. Mas a vida geralmente não é de soma zero. Para vencer, não é necessário obter recompensa do adversário. Em vez disso, você pode obtê-la do banqueiro. Só que na vida real, o banqueiro é o mundo. É literalmente tudo ao seu redor. Devemos encontrar situações de ganha-ganha e trabalhar juntos para desbloquear essas recompensas. A cooperação compensa, mesmo entre rivais. De 1950 a 1986, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram problemas para cooperar e ambos continuaram desenvolvendo armas nucleares.
No entanto, a partir do fim dos anos 80, eles começaram a reduzir seus arsenais nucleares. Eles também aprenderam a resolver conflitos. Em vez de fazer um acordo para abolir todas as armas nucleares de uma vez, transformando-o em um único dilema do prisioneiro, eles desarmariam lentamente algumas armas a cada ano. E então, eles se verificariam para garantir que ambos cooperaram e então repetiriam no ano seguinte e no ano seguinte a esse, sempre verificando para garantir a cooperação mútua. Nos mais de 40 anos, desde os torneios de Axelrod, pesquisadores seguem estudando quais estratégias se destacam em diversos ambientes. Ao fazer isso, eles variaram tudo, desde estruturas de pagamento até estratégias, erros e mais. Alguns até permitiram mutações nas estratégias. Embora olho por olho ou generoso olho por olho nem sempre saiam por cima, as principais conclusões de Axelrod ainda se mantêm. Seja gentil, perdoe, mas não seja um capacho. Posso perguntar por que Anatoly Rapoport apresentou a estratégia olho por olho. O motivo foi porque eu pedi a ele para fazer isso. E ele escreveu dizendo, sim, estou disposto a fazer isso, mas só quero deixar claro que não tenho certeza se isso é realmente uma boa ideia. Ele era um pesquisador da paz e eu acho que suas próprias inclinações eram ser muito mais tolerante e talvez não ser tão provocável. O que eu acho fascinante é que uma das principais coisas que diferencia a vida das coisas não vivas é que a vida nos permite tomar decisões. Nós podemos fazer escolhas. Escolhas que não apenas mudam nosso futuro, mas também o futuro daqueles com quem interagimos. Veja, a curto prazo, é frequentemente o ambiente que molda o jogador, que determina quem se sai bem, mas a longo prazo, são os jogadores que moldam o ambiente. Então, vamos jogar um jogo, o jogo da vida, e faça suas escolhas com sabedoria, porque seu impacto pode alcançar mais longe do que você pensa,